Dentro da medicina veterinária, né, em especial a microbiologia clínica, existem conceitos que são muito importantes para a gente entender todos os funcionamentos dos micro-organismos e das doenças. O primeiro conceito é da onde que vem, qual é a origem da infecção, né? Pode vir de fontes exógenas, que são externas, ou endógenas, que são internas. Nas fontes endógenas, vou começar por ela, tá? Elas vêm das bactérias, no seu geral, das bactérias comensais. Então, a bactéria da nossa pele, bactéria do intestino, que em decorrência de mudança de local, ou então troca de alimento abrupto, ou então outro fator estressante, por exemplo, nos banhos, né? Se não utilizar um shampoo ou uma sabonete de pH neutro, tem alteração do pH da pele, faz com que se perca esse equilíbrio clínico, né? E faz então com que essa bactéria se multiplique em grande quantidade e gere as enfermidades e ela se torne oportunista. Quando ela vem de fora, ela pode vir por transmissão direta, que é de um animal infectado para um animal suscetível, ou indireta, quando eu tenho um fômite no meio. Por exemplo, o uso de escovas, né? O compartilhamento de escovas, ou então compartilhamento de coxo, de bebedouro. Tudo isso é uma transmissão indireta. Então, o patógeno que está no animal infectado vai para esse ambiente e para um novo hospedeiro. Então, os patógenos podem vir de origem exógenas ou endógenas. Quando a gente fala da entrada dos patógenos, né? Eles podem entrar através da barreira externa, olho e pele, tá? Pessoal, olho e pele é o primeiro, né? Por um microtrauma às vezes, mas o principal é pelas mucosas. Mucosa conjuntival, mucosa nasal, mucosa oral, mucosa urogenital. Então, as mucosas, elas têm acesso livre. Por isso que é muito importante, várias bactérias, por exemplo, a brucela, ela se usa da mucosa que tem acesso para ocasionar doença. Ou então, vias específicas, como o teto, né? Após a ordenha, o canal do teto está aberto e a bactéria entra. E o umbigo, gente, assim, ó, o umbigo é a principal via, tá? Porque ele dá acesso direto à cavidade, então é necessário muito cuidado, muita cura de umbigo, especialmente em bezerro. Não que outras espécies não sejam importantes, tá? Mas porque ele demora mais para secar. E também porque eu preciso fazer com que ele seque, caia, para não gerar contaminação. Então, o umbigo, pessoal, tem que ser, é uma das principais vias, tem que tomar muito cuidado. Em pintinhos também, tá? Em pintinhos também. Ou então, por vias de inoculação, como assim? Através de vetores. Mosquito, carrapato, mosca, né? Exemplo disso, tristeza parasitária bovina. Temos 3 palavrinhas aqui extremamente importantes: bacteremia, viremia e fungimia. Então, a bacteremia nada mais é do que a multiplicação e a presença de bactérias no sangue. Gente, esse conceito é extremamente importante. Por quê? Porque nem toda bactéria faz bacteremia, tá? E quando eu quero pesquisar a presença de bactérias no sangue, eu faço o que a gente chama, né, de hemocultura, tá? Que a gente pega sangue para fazer para pesquisar, né, a presença de bactérias no sangue. Viremia é a presença de vírus na corrente sanguínea. Diferentemente, tá? Diferentemente das bactérias, os vírus, eles não se multiplicam na corrente sanguínea, porque eles precisam de uma célula, tá?
para se multiplicar. Então, esse é o caso, né, de alguns vírus que estão no sangue. A gente vai estudar a parvovirose faz viremia, tá? Sinomose também. Fungemia é a multiplicação e a presença de fungos, bolores e leveduras, tá? No sangue, certo? Aspergillus faz isso, Cândida faz isso. Então, é muito importante que se entenda. Também, quando eu quero pesquisar a presença de fungos no sangue, eu faço uma hemocultura, tá? O conceito de sepse é o quê? Eu posso ter uma bacteremia, uma viremia e uma fungemia. Quando eu tenho muita bacteremia, muita viremia, muita fungemia, isso pode gerar uma sepse. O que é uma sepse? É quando os micro-organismos estão presentes, o sistema imune produz uma reação inflamatória tão grande que leva o animal à morte, tá? Porque ele vai fazer vasoconstrição periférica e vasodilatação, especialmente aumentando para quê? Para que as células sejam mandadas mais rápidos para o local onde tem essa infecção, então ele precisa fazer vasoconstrição para o sangue fluir mais rápido, fazendo com que o coração entre em fibrilação cardíaca e o animal venha a óbito. Um conceito muito importante é a virulência do agente. O que é virulência? É a capacidade daquele agente de causar uma doença grave, de levar o animal à morte. Por exemplo, a parvovirose canina, ela é mais virulenta para filhotes do que para animais mais velhos. A brucela, ela é mais virulenta para fêmeas gestantes. Então, o conceito de virulência também está associado, além do patógeno, né? Porque isso é do patógeno, ele ser ou não mais virulento, também ao sistema imune e a fase de vida daquele animal. A patogenicidade, mas eu prefiro o mecanismo de patogenicidade, tá? Mas o livro usa a patogenicidade, é a forma como aquele micro-organismo vai ocasionar a doença. Então, em microclínica, a gente estuda os mecanismos de patogenicidade, que são as formas que o micro-organismo faz, todo passo a passo, para levar à doença. A infectividade é a capacidade daquele micro-organismo de penetrar e se multiplicar no hospedeiro. Por exemplo, o vírus da influenza. A influenza é um vírus envelopado que tem espículas. No momento em que eu removo esse envelope e removo as espículas, ele perde a infectividade, ou seja, ele perde a capacidade de se aderir, penetrar e se multiplicar, então, naquele agente. Imunogenicidade é a capacidade de induzir resposta imune. Nem todo micro-organismo tem essa capacidade. E às vezes a resposta imune não é duradoura. Por isso que a capacidade de induzir resposta imune é um ponto bem importante dentro da microbiologia e dentro da imunologia. E o último conceito é resistência ambiental. Alguns patógenos são mais resistentes que outros no ambiente. O tempo que ele sobrevive no ambiente é a resistência dele fora do hospedeiro. Um exemplo clássico disso é o Mycobacterium tuberculosis, que pode viver anos no ambiente, tá? A brucela, que pode viver 200 dias no ambiente úmido, longe do sol. Então, esse tempo é importante, por quê? Porque quanto mais resistente, tem mais capacidade de infectar novos hospedeiros aquele micro-organismo tem. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.